Quarto ponto principal. Todo homem merece a eterna separação de Deus, a eterna e justa condenação. Isso por causa da terrível culpa que ele tem, ele merece isso. Ah, sim, você tem uma pergunta. Sim, considero que seja sincera essa pergunta. Mas deixa eu lhe pedir um favor. Viu? Eu preparei aqui na Bíblia, já marquei com uns pedacinhos de papel, já escrevi, já memorizei alguns versículos que eu queria lhe mostrar. Versículos para mostrar como nós somos pecadores e como nós precisamos de salvação e como Deus fez provisão de uma maravilhosa salvação. Quero mostrar o plano de salvação de Deus, quanto Ele lhe ama. E se nós sairmos desse roteiro, eu posso me atrapalhar um pouco. Então, por favor, podemos guardar as perguntas para o final. Depois eu procurarei responder toda pergunta que eu sei que vai ser sincera. Viu? Então, voltemos ao caminho, à estrada principal, tá bem? Então, vamos ler. Por favor, leia nesse local que eu já abri aqui na sua Bíblia. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, algumas definições. O que é salário? Salário não é favor. Salário é aquele que nós fizemos por onde merecer. Você trabalha, eu trabalho. 8 horas por dia. 30 dias no mês. Quando chega ao final, nós merecemos aquele salário. Um trabalhador passa o dia fazendo um trabalho para você, um eletricista, um pedreiro. No final do trabalho, do dia, ele merece o pagamento. Então a Bíblia está dizendo que o que nós merecemos pelo fato de termos feito não só um, mas muitos pecados, mas bastava um pecado para nós sermos pecadores, o salário é a morte. E a definição, morte é separação. Morte física é a separação entre o corpo e a alma e o espírito, a parte espiritual do homem. O corpo fica aqui e a parte espiritual se separa dele. Então, isso é a morte física. E a morte eterna é Deus no céu e o homem infinitamente distanciado no local de justa condenação, que a Bíblia dá o nome de inferno, um local real que Deus que ensina e que eu mereço. Quem mais merece aqui nessas 4 paredes sou eu, no meu ponto de vista. Mas voltemos, então, o que é que diz aqui a Bíblia? Por favor, diga o que está dito por Deus. Não é o que nós gostamos, não é o que algumas religiões ensinam, mas o que está dito. Isso mesmo, que o pagamento do fato de sermos pecadores é a separação eterna de Deus. Agora, o presente maravilhoso, gratuito, gracioso, que não merecemos, que Deus dá, é a vida eterna, se for através de Jesus Cristo. Agora, deixe-me ler aqui, por favor, em João 3, versículos 3 e 5. Viu? Respondeu Jesus e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, que é uma segunda vez, de um tipo diferente, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, note, são duas coisas diferentes em ocasiões diferentes, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Segundo o contexto, se você ler um pouco antes ou um pouco depois, Jesus estava respondendo uma pergunta de Nicodemos e ele está fazendo um paralelo entre o nascimento físico e o nascimento espiritual. O primeiro nascimento é na carne e é dentro da água, porque toda criança
está no útero, dentro do líquido amniótico, um líquido, e ele nasce de dentro para fora daquela água. E o segundo nascimento é no Espírito Santo. É um momento na vida em que a pessoa é tocada por Deus, ele passa a crer, muda completamente a sua vida, muda de uma maneira indescritível. E o que é que Deus está dizendo que ocorre ao homem que só teve o primeiro nascimento? Ele nasceu fisicamente, está vivendo, pode ir até na igreja, pode até fazer algumas boas obras, pelo menos aos olhos dele, mas ele está na igreja, canta no coral, mas não teve o segundo nascimento. O que é que a Bíblia está dizendo? Isso mesmo, que nem pode ver, muito menos entrar no reino de Deus. Eu lembro vividamente muitas coisas na minha vida. Você também. Lembro o primeiro dia na escola, quando eu fui alfabetizado. Lembro do primeiro dia da universidade. Lembro a primeira vez que vi a minha amada esposa, Valdenira, aqui ao lado. Lembro o dia do nosso casamento. Lembro o nascimento dos meus 5 filhos, Raquel, Sandra, Mauro, Ayrton e Sérgio. 2 já estão na glória com o Salvador Jesus Cristo. Eu lembro essas passagens. Mas o que eu lembro mais, o dia mais abençoado da minha vida, do ponto de vista espiritual, foi o dia 22 de junho de 1974. Ah, que dia maravilhoso! Depois de muito arrastar na lama do pecado, depois de muito resistir ao chamado de Deus, naquele sábado, finalmente, o amor de Deus tocou meu coração, Silva. E naquela casa de um amigo meu chamado Carlos, eu criei e recebi Jesus Cristo como meu Salvador, e minha vida foi mudada de uma direção para outra, 180 graus diferente. Você lembra desse dia na sua vida? Não se esquece um dia desse. Pode não saber a data. Eu posso estar até atrapalhado nessa data, não ter sido exatamente nesse dia. É o que o que eu guardei na mente. Mas o importante é ter havido aquele dia.